Aleluia. Bom estarmos juntos na casa do Senhor. Bom mesmo, amém? Programação normal aí durante a semana. Louvamos a Deus aí, preparativos. Cadê? Tu não me lembrou de novo, Emerson? Queridos, nós estamos com um projeto chamado Torre de Vigia. E nós vamos levantar alguns irmãos onde eles vão estar 24 horas com um celular na mão, com tipo um disco de oração. Mas como as coisas evoluíram, e tem o WhatsApp, tem as outras coisas, para que a hora que a pessoa precisar de uma oração na madrugada, qualquer momento ela pode ligar para esse número, ela pode ligar para essa pessoa e ela vai estar atendendo. E cada semana esse celular vai ficar na mão de uma pessoa e a gente vai estar passando. Nós já estamos com um número, só falta o celular chegar. Mas a gente vai estar com esse projeto a partir mesmo dessa semana. Cadê? Já está aí, a foto já foi para aí, para a mídia? Se não foi, nós vamos estar botando aí essa semana, divulgando. E se você quiser fazer parte desse projeto, ficar com esse celular durante uma semana, orando e sendo um instrumento nas mãos de Deus, procura o Emerson, esse rapaz simpático, sorridente. Fica de pé aí, Emerson. Esse rapaz sorridente, ai que sorriso bonito, isso aí. Esse rapaz simpático, sorridente, que vai estar aí com vocês, procura ele, dá o teu nome, e nós vamos estar passando e vamos estar organizando isso em nome de Jesus, amém? Isso foi algo que Deus, um peso que Deus colocou no coração do pastor Celso, para que nós pudéssemos estar levantando. Às vezes há uma preocupação nossa, de pessoas que precisam de ajuda e não conseguem alcançar essa ajuda, não conseguem ter essa ajuda na madrugada, seja qual for a hora, depressão e qualquer outra situação que você estiver passando, e você souber que alguém está passando, nós temos esse número então disponível para uma oração, seja enfermidade, seja qualquer outra situação, amém? Avisos normais durante a semana, o pessoal da mídia vai estar voltando aí com os avisos, que parece que nem todo mundo está vendo os aplicativos, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus, amém? Deus tem ministrado nos nossos dias, nesse mês eu tenho ministrado a série sobre carregue a sua cruz e siga. Fala para o irmão que está do seu lado, eu sei que é duro, mas carrega a sua cruz e siga. Sai do sítio e vem para a igreja. Eita glória! Não é fácil. Nós vimos isso, nós já vimos isso. Vimos que a diferença das três, as nossas tentações, as nossas lutas como crente, nós podemos dividir em 3 categorias. Nós já vimos isso. Nós podemos dividir em 3 categorias a luta e as dificuldades do crente. A primeira questão que nós vemos são as tempestades. O que são as tempestades? É aquela coisa que você não pode controlar, é aquela dificuldade que você não tem controle sobre ela. Eu já tenho dito isso aqui, eu tenho muita dificuldade de que as pessoas começam a colocar que parece que você começa a passar por lutas ou dificuldades, parece que você está em pecado, começa aquelas acusações do inimigo, começa as acusações dos irmãos, começa aquelas coisas, né? Não, deve ser algum pecado, às vezes não. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Fala comigo, coisas ruins acontecem com pessoas boas. As lutas acontecem, as dificuldades vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm. E essa é a tempestade. São situações que vêm contra você e você não tem controle sobre ela. Você não tem controle sobre a tempestade. Agora a tempestade tem uma coisa boa, sabe o que é? Ela sempre passa. Aleluia! Não importa qual seja a tempestade, ela sempre passa. Eu nunca vi uma tempestade que durou para sempre. Eu nunca vi, não conheço nenhuma história de uma tempestade que durou para sempre. As tempestades sempre passam. As lutas e as dificuldades, elas podem vir. Eu posso passar pela tempestade, eu posso passar pela prova, eu posso passar pela dificuldade, mas eu não posso viver nela, porque ela tem que passar. Se ela não está passando, tem algo de errado. Nós precisamos examinar, orar e declarar e vencer aquilo ali para que essa tempestade passe. Mas as tempestades sempre passam, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, meu querido, te segura aí, que as tempestades sempre passam. Outra categoria que nós colocamos é a questão do espinho na carne. O que é o espinho na carne? São dificuldades, são lutas que eu e você enfrentamos. São
fraquezas que eu e você carregamos, são dificuldades que eu e você carregamos, que nós precisamos entender que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa. Ninguém é perfeito, tirando o pastor Tiago, né, Danilo? Ninguém é perfeito. É verdade, ninguém é perfeito. Eu sei que eu estou muito próximo disso, André, assim, sabe? Mas ainda não chegamos lá. Não, ainda não chegamos, ninguém é perfeito. Então todos nós temos dificuldades, todos nós temos limitações, todos nós temos situações que nos limitam. Mas isso não pode nos impedir de servir ao Senhor. Paulo vira para o Senhor e diz: Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim essa dificuldade. E Deus diz para Paulo o quê? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós precisamos lembrar disso, nós precisamos guardar isso então no nosso coração, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, lutas. Essas dificuldades não podem nos impedir de servir ao Senhor, amém? E a terceira categoria é a cruz. O que é a cruz? A cruz é tudo aquilo que eu decido carregar para servir ao Senhor. É o preço que depende de mim. Porque quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, presta atenção, quando Ele morre na cruz por mim e por você, o que Ele diz? Está consumado. Nós não estamos falando aqui de salvação, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, somos filhos de Jesus, cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, cremos no nascimento de Jesus, da Virgem, que veio, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar livre acesso ao coração de Deus, amém? Isso é ponto. E a Bíblia nos ensina então que se com a tua boca confessardes que Jesus é seu, serás. Se com a tua boca confessares que Jesus é seu Senhor, serás. Qual é o requisito para mim ser salvo? Confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ponto. Esse é o único requisito. O pessoal fica falando, isso, aquilo. Não, não existe. O único requisito que eu tenho que dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu creio em Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. Amém? Agora, uma vez salvo, não vamos confundir as coisas. Uma vez salvo, eu fui salvo para um propósito e para um objetivo. Eu fui salvo com um objetivo, com um propósito. Eu não fui salvo por um acidente. Eu não fui salvo porque eu sou bonitinho. Eu fui salvo porque eu tenho um projeto de Deus sobre a minha vida. Eu fui salvo porque Deus tem algo para realizar através da minha vida que Ele não pode realizar através de outra pessoa. Sabe por que você foi salvo? Sabe por que Deus te alcançou? Porque Deus tem um projeto sobre a sua vida. Deus tem um projeto, um ministério, algo para realizar através da sua vida. Nenhum de nós somos um acaso. Nenhum de nós estamos aqui nesse planeta por um acaso. Nós somos um projeto de Deus. E sabe por que acontece? O que Deus tem para você é diferente do que Deus tem para mim. Sabe qual que é o problema hoje? Um grupo tem realizado o chamado e o propósito de Deus sobre a sua vida, mas outro grupo não. Isso é responsabilidade do outro. Não, isso é para levita. Não, isso é para fulano. Isso é para ciclano. Não. O chamado de Deus é para todos nós. Quando Jesus subiu para o céu, Ele disse o quê para os discípulos? Somente os discípulos, ide por todo mundo, foi isso que Ele disse? Não, para todos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o mandado de Deus para a igreja, esse é o projeto de Deus para a igreja, esse é o projeto de Deus para mim e para você. E se você ainda não entendeu que Deus tem um projeto de Deus sobre a sua vida, que Deus nessa noite possa abrir os seus olhos espirituais, que Deus possa abrir o teu coração espiritual, para que você entenda, você não veio aqui na terra por um acaso, você não está aqui por um acaso, você está aqui por um projeto e um propósito específico de Deus. Meu querido, se você entendesse isso nessa noite, as suas atitudes seriam diferentes, as suas decisões seriam diferentes, porque você entende que você não é um acidente, você é um projeto de Deus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês sabem, eu tenho 2 filhos. Eu tenho sonhos para os meus filhos.
eu tenho projetos para os meus filhos. Amém? Quantos pais tem aqui hoje nessa noite? Levanta a mão. Quantos aí? Todos nós temos projetos para os nossos filhos. Nós sonhamos com os nossos filhos. Nós desejamos tudo de bom para os nossos filhos. Nós desejamos que eles vençam, que eles consigam conquistar. Eu quero que meu filho chegue mais longe do que eu cheguei. Eu quero que meu filho seja um homem de Deus, minha filha uma mulher de Deus. Que cada um na sua área, onde Deus tem colocado eles, que eles cresçam, que eles, sabe, que eles sejam um projeto. Eu tenho um projeto no meu coração para os meus filhos. Jeremias diz: eu sei os pensamentos que tenho acerca de ti, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, um pensamento de prosperidade. Esse é o pensamento de Deus para todos nós, para todos nós. A Bíblia diz: se vós, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Ah, se nós entendêssemos os pensamentos de Deus a nosso respeito. Ah, se você entendesse, Radeco, quando Deus te olha, Ele tem sonhos a teu respeito, Ele sonha contigo, Ele deseja que você se cresça, que você engrandeça, Ele cresce, Ele te colocou, eis que te coloquei como cabeça e não como cauda, eis que te escolhi entre as nações como profeta às nações. Você é um escolhido de Deus. E quando nós olhamos para os nossos filhos, nós temos esses sonhos, temos ou não temos? Temos ou não temos? Bora que eu gosto da igreja participando. Temos, não temos? Isso significa que os meus filhos vão obedecer? Não. Não é verdade? Eu posso ter o melhor sonho para o meu filho, mas isso não significa que ele vai obedecer. Isso não significa que os meus filhos vão obedecer. Aí entra a segunda parte do projeto, presta atenção. Deus tem pensamentos de paz a teu respeito, mas depende de uma atitude sua, de obedecer e de cumprir e de realizar os sonhos e os projetos que Deus tem para ti. Existe algo chamado livre-arbítrio, André. Eu já orei para Deus tirar eles. Não seria muito mais fácil se nós não tivéssemos esse livre-arbítrio? Só coloca a gente em problema. Não é verdade, Salim? Se tirasse seria muito mais fácil. Mas o que acontece se nós tiramos? Como é que Deus vai saber se você está fazendo porque você quer ou porque você não tem escolha? Então Ele prefere filhos que façam por escolha, por decisão, porque eles entendem que os planos de Deus são melhores do que os meus. Ele entende que os sonhos de Deus para mim são melhores do que os meus. Ele entende que os planos de Deus são melhores do que os meus. Não importa se pareça ou não pareça, no final, os planos de Deus são melhores do que os meus. O que Deus tem para mim, pela experiência de vida que Deus tem. Presta atenção. Cara, não dá vontade às vezes de congelar teu filho na adolescência? Só os pais de adolescente aí, não? Cara, eles chegam cheios de opinião. É uma bênção. A adolescência é uma bênção. É um processo que eu tenho aprendido muito com os meus filhos. Deus tem me ensinado muito através da vida dos meus filhos. Porque é um momento que, tipo, cara, é tão bacana quando você vira: filho, vamos. Depois dentro do carro que ele vai te perguntar para onde ele foi. Não é verdade, criança pequena? Aí eles vão crescendo. Aí eles vão te criando opiniões, conceitos. E eles acham que sabem que o que é melhor para eles, mais do que você que tem 45, 50 anos de vida. E sabe o que acontece? Nós mais idosos, né, Gilmazão, cabelo mais branco, podemos dizer isso. Conforme nós vamos amadurecendo, a gente vai vendo que os nossos pais tinham razão. Que tudo o que eles queriam era o nosso bem. Conforme nós vamos amadurecendo, nós começamos a ver que, sabe aquele velho chato? Tudo o que ele queria era o nosso bem. E de repente nós nos pegamos, Salim, tomando as mesmas decisões que os nossos pais tomavam, fazendo as mesmas coisas que nós falamos que nós nunca íamos fazer, porque nós entendemos que tudo aquilo era para o bem daqueles que amam a Deus. Nós começamos a entender, e conforme nós vamos chegando a uma maturidade cristã, nós começamos a entender que a única coisa que Deus quer é o melhor para nós.
Nós começamos a entender que os planos de Deus para nós são melhores do que os nossos. Nós começamos a entender que os planos de Deus para ti são melhores do que os seus. Sabe uma coisa que eu tive pensando esses dias, Gilmar? Cara, Deus vira para ti e diz o seguinte: Deus ensina na sua palavra: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que não falte mantimento, e eu repreenderei o devorador. Nós conhecemos o texto. Aí a pessoa para de dizimar. Tu já viu tanto de coisa que começa a dar errado? Resumindo, de um jeito ou de outro você paga o dízimo. Só que dando 10% você paga até menos. É verdade. Aí Deus vira para ti e fala o seguinte. Deus vira para ti e fala o seguinte: cara, não come isso, não come aquilo e não come aquilo outro. E a gente come, resumindo, está todo mundo gordinho, precisando emagrecer. Com gastrite, com não sei mais o que, com não sei mais o que. Mas a Bíblia está lá nos ensinando até como comer. Os planos de Deus são melhores. Tudo que Deus quer é a nossa saúde. Tudo que Deus quer é a nossa vitória. Tudo que Deus quer para mim e para você é uma vida de vitória. E nós precisamos entender isso e nós precisamos aceitar. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Cara, nós precisamos entender isso, que tudo que Deus quer é a tua bênção, a tua prosperidade, a tua vitória. Sabe o que Deus quer? Ele quer que praga alguma chegue à sua tenda. O que Deus quer é que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. E isso é o que Deus tem para você. Mas nós que achamos que sabemos mais do que o Criador dos céus e da terra, e queremos escolher os nossos próprios caminhos, queremos escolher as nossas próprias decisões, e achamos que Deus está errado. E aí começamos a tomar as nossas próprias decisões, e quando nós vemos, nós estamos num precipício com a vida destruída, com a vida bagunçada, porque os nossos caminhos não são melhores do que os caminhos de Deus para nós. Alô? Fala para o seu irmão: os planos de Deus para a sua vida são melhores do que os teus planos. Teu irmão acreditou? Acreditou nada, né? Eu sei. Mas que Deus traga nessa noite a revelação do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Que Deus abra os olhos espirituais dessa igreja para entender que você é um projeto de Deus. Você é um projeto nas mãos do Criador dos céus e da terra. Sabe quantos milhões poderiam estar no seu lugar nesse momento? Mas Deus te escolheu. Deus te escolheu. Milhões poderiam estar onde você está neste momento, mas Deus te escolheu para um tempo como este, para essa geração, para esse momento. Da mesma forma que Ele escolhe os profetas, da mesma forma que Ele escolhe aqueles homens de Deus que nós vemos na palavra, da mesma forma que Ele escolhe tudo isso, Ele escolhe eu e você, para sermos um representante de Deus aqui na terra. Como nós precisamos entender que eu e você somos um projeto de Deus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês também querem matar o velho, né? Põe água gelada pro velho, aí a garganta vai embora. Logo tu que fica falando para mim não beber água gelada, põe água gelada aqui. Dá um tapa aí que está longe para mim aí. Arremada aí. Arremada paraense aí. Presta atenção. O que acontece? O fato dos meus filhos, dos meus planos, presta atenção. O fato dos meus planos, para os meus filhos serem de paz, de prosperidade, de bênção, significa que não vai ser difícil? Significa que não vai ser difícil? Não. Eu estou tentando colocar para vocês de uma forma muito simples hoje, presta atenção. O fato dos planos de Deus para ti serem de paz, de prosperidade, de bênção, não quer dizer que você não vai passar por problemas e dificuldades aqui na terra. Porque quando ele subiu, ele disse: no mundo tereis. Ele não enganou ninguém. O que enganou foi esses pastores que ficam tentando vender um evangelho barato.
Esses pastores que para encher a igreja, não, aceita o Senhor Jesus e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Não, a minha Bíblia não ensina isso. Sabe o que a minha Bíblia ensina? Aceita o Senhor Jesus e você vai ser odiado pelo mundo, você vai ser perseguido pelo mundo, mas Deus estará contigo no barco. As águas não podem naufragar, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que em Cristo Jesus. Mas um vencedor só é um vencedor depois que ele passa por uma batalha. Já conheceu algum vencedor que não ganhou nada? Então ele não é vencedor se ele nunca ganhou nada, Messias. Agora, se eu sou mais do que vencedor, é porque Deus me dá vitória em todas as minhas batalhas. Isso não quer dizer, presta atenção, isso não quer dizer então que por eu ter os planos para o meu filho de paz, não quer dizer que ele não vai passar por lutas. E é isso que eu tenho tentado mostrar para vocês durante esse mês, é que nós precisamos pagar um preço para realizarmos o projeto de Deus através das nossas vidas. Tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Ou nós pagamos por a nossa vida agora, ou nós pagamos, a nossa velhice tem preço. Como eu tenho aprendido sobre isso, Raiden? Vamos ficar, é sério. Tudo tem preço. Quem tem um diploma de faculdade aqui sabe do que eu estou te dizendo. Tirar um diploma de faculdade é difícil. Por isso que Mas tirar um diploma de faculdade é difícil. Aguentar professor falando na tua cabeça. Há um preço a ser pago para realizar o projeto que Deus tem para a sua vida. Entenda, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem pensamentos de paz a seu respeito, mas há um preço a ser pago, aí entra a nossa cruz. O que então é a cruz? É o preço que eu pago para realizar o projeto que Deus tem para realizar através da minha vida. Hoje eu passei um dia um pouco angustiado, porque eu precisei tomar uma decisão muito difícil para mim. Muito difícil para mim. Que para mim, ela é muito prejudicial, mas para o reino, ela é uma bênção. E eu preciso dizer não para mim mesmo, e sim para o reino e para o projeto de Deus sobre a minha vida. Mas é difícil. A gente, sabe, tem que parar com esse negócio de, pastor não passa por luta. Nós também passa. E por muito mais às vezes do que vocês. Nós passamos. Esse negócio de pastor super-herói, isso não existe, meu irmão. Nós temos lutas e dificuldades, mas Deus é por nós. Obrigado, meu querido. Deus abençoe e faça crescer sobre a terra. Isso aqui é mal, André. Mas espiritualmente, irmão. E financeiramente também, a Débora pediu financeiro lá, amém. Então presta atenção, presta atenção. Há momentos que você vai ter que escolher entre você e o reino de Deus. Há momentos que você tem que escolher entre a sua vontade e a vontade de Deus para a sua vida. E é nesses momentos que a Bíblia diz, tome a sua e siga. Tome a sua cruz e siga o projeto que Deus tem para ti. Eu não vim aqui te dizer que vai ser fácil. Eu não vim aqui te dizer que as coisas vão dar tudo certo. O que eu vim te dizer nessa noite é que há um preço para seguir e para realizar o projeto de Deus sobre a tua vida. Mas deixa eu te dizer uma outra coisa. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. E entenda o que eu estou tentando passar e te ensinar nessa noite. O que eu estou tentando te mostrar é que quanto maior o projeto de Deus sobre a sua vida, maior será o preço a ser pago. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é uma hoje das profissões, Gilmar, que melhor paga um profissional hoje? Em termos de profissão. Diplomata. O que a pessoa precisa fazer? É só fazer um cursozinho técnico para ser diplomata? Não. O que ela...
estudar muito. Porque quanto maior, presta atenção, porque quanto maior o projeto, maior o preço a ser pago. Minha filha passou para medicina. E eu tenho lutado e ora por nós, igreja, pelo um milagre de Deus. Mas como é difícil. Aí a pessoa fala, mas médico ganha muito. Mas eu vou te falar, hoje eu estou começando a concordar, porque o negócio caro, difícil, complicado. Porque quanto maior o projeto de Deus sobre a sua vida, maior o preço que você terá que pagar. E a Bíblia nos ensina sobre um homem, Paulo, pastor Paulo, chamado João Batista, que veste peles de animais e vive num deserto, comendo mel silvestres e gafanhotos. E quando Jesus menciona sobre ele, diz que entre os nascidos de mulher, não houve alguém maior do que João Batista. Porque ele cumpriu o projeto e o propósito sobre a vida dele. Mas hoje nós encontramos uma geração que quer alcançar, que quer ter, que quer conquistar, que quer fazer sem sacrifício. Nós temos uma geração que ela quer ter, quer alcançar, e as pessoas não querem estudar mais, as pessoas não querem fazer mais faculdade. Ai, mano, não tem. Ei, sem sacrifício não há ganho. Sem você pagar um preço, você não vai alcançar o que Deus tem para ti. Sem você sentar na cadeira e ouvir o professor, você não vai formar. Não é verdade, pastora? Sem você pagar um preço, você não vai alcançar o que Deus tem para ti. E presta atenção, se você não negar a si mesmo. Aí Jesus fala, aquele que não negar a si mesmo, tomar a cruz, não é digno de ser meu discípulo. Sabe por que a igreja está do jeito que está hoje em dia? Todo mundo culpa os pastores, todo mundo culpa isso, culpa aquilo, mas é porque nós perdemos um princípio básico da vida. Nós esquecemos que nós temos que pagar um preço para ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Nós precisamos abrir mão da nossa própria vontade, nós precisamos abrir mão do nosso próprio desejo, nós precisamos abrir mão do nosso próprio conforto. E entrou-se teorias hoje no mundo, não, Deus está preocupado com o seu bem. Não, Deus não está preocupado com o seu bem, Deus está preocupado com a sua salvação. Para com as mentiras de Satanás. E a Bíblia diz que nos últimos dias o povo será como aqueles que têm coceira no ouvido, com vontade de ouvir. Aí o cara ouve uma coisa dessa, é tudo que ele queria para ficar na casa dele. É tudo que ele queria para ficar em casa. Aí o que acontece? A Bíblia diz, não abandoneis a congregação dos santos, como é costume de muitos. Aí a pessoa começa a ficar, e ela começa a esfriar, e em pouco tempo ela está fria na fé. E a Bíblia diz, quantos naufragaram na fé? Porque num dia acharam que não precisava pagar um preço pelo seu chamado. Aí você, não é assim, isso é muito legalismo, pastor. Não, mas isso é muito exagero, isso é muito legalismo. Não, não é legalismo. Porque presta atenção, para eu e você estarmos aqui nessa noite, Jesus deu a sua vida por amor a você. O preço que foi pago por mim e por você, Luiz, foi o maior preço que existia. Foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz, por mim e por você. Por amor a você, Jesus deu a sua vida, Ele dá por ti. E eu e você precisamos então resgatar isso na igreja nos últimos dias. Resgatarmos uma igreja disposta a pagar um preço para sermos o representante de Deus aqui na terra. Nós precisamos voltar a ser crentes como nós deveríamos ser. Eu tenho dito isso aqui. Se o empresário hoje for contratar um crente, e o cara disser que é crente, se ele disser eu sou crente, ajuda ou atrapalha? Vamos ser sinceros. Porque nós deixamos de viver o Evangelho. Mas antigamente, quando se falava que era crente,
ele era respeitado. Antigamente, eu lembro que uma vez saiu um cartão do banco, Gilmar, do Bradesco para nós, com a sigla PR, pastor na frente. Tínhamos regalias. E hoje o pastor não tem nem crédito. Igreja não financia. É sério. É sério. Se você for tentar um financiamento para um terreno para a igreja no banco, sai ou não sai, Gilmar? Não sai. Porque é tanto calote. É tanto crente não cumprindo a sua palavra. É tanto crente dando mau testemunho. É tanto crente dando... Ei, é sério, pelo amor de Deus. Deus precisa restaurar a igreja dos últimos dias. Deus precisa restaurar homens e mulheres íntegros e de caráter e que pagam um preço para fazer aquilo que Deus tem e para realizar o projeto que Deus tem para a sua vida. Homens e mulheres que não mintam para conseguir um benefício, não importa qual seja o custo que elas tenham que pagar. Homens e mulheres que carreguem a sua cruz, que paguem o preço para ser aquilo que Deus os chamou para ser. Jovens dispostos a viver uma vida de santidade, até que Deus dê a eles uma esposa, ou um marido, ou uma esposa, e eles possam viver a beleza da santidade dentro do casamento. Mas não jovens que saem fazendo filhos por aí e envergonhando o nome de Jesus. Deus precisa restaurar a igreja dos últimos dias, disposta a carregar a sua cruz. Uma igreja que possa cantar, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Uma igreja que acha que paga o pastor para ser crente para ela. Uma igreja que acha que paga o salário do pastor para que o pastor possa... Não, eu pago o meu pastor para ele ser crente. Aí ele entra lá e ele vai puxar nós tudo. Chega lá na porta ele vai estar, esse não é. É assim que funciona. Salvação individual. Cada um dará conta de si. E aí já eles acham, não, eu estou dando meu dízimo, não importa o que eu faça aqui. Contando que o pastor vive uma vida de santidade. Pastor, segura a ponta aí para nós. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que Deus tem para realizar através da minha vida é diferente do que Deus tem para realizar através da sua vida. Carrega a sua cruz e siga a Jesus. Carregue a sua cruz e siga a Jesus. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus e abra sua Bíblia comigo. Em Mateus 13. Mateus 13, versículo 18. Vocês têm que orar mais pelo dom de revelação. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Mateus 13, 18. Ouvindo alguém a palavra do reino e não atendendo, vem um maligno e arranca o que lhe foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra, recebe imediatamente mas não tem em si mesmo. Antes é de pouca duração. Aqueles corredores de 100 metros. Chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ele fica. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra do Senhor, compreende, e ele dá fruto e produz a 100, 60 e a 30 por um. Amém? Pode assentar. Profetiza sobre a vida do teu irmão enquanto você está sentando e diga para ele: você vai produzir a 100 por um.
Quando Deus fala essa parábola, Ele está falando só, presta atenção, Ele está falando só para os pastores? Ele está falando só para os levitas? Ele está falando para quem? Para toda a igreja. E quando nós vemos, presta atenção o que tem acontecido. O que tem acontecido? Assentado mesmo, abra sua Bíblia comigo, eu vou te mostrar alguns textos, tá? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, pode ficar sentado mesmo, só para me te mostrar uns textos. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, põe aí no telão, Lucas 17, 59. Lucas 9, 57, desculpa. Agora ficou melhor de óculos, olha. Deu para ver melhor. Lucas 9, 57. Onde que eu vi 17 aqui, mano? Eu estava tentando achar, foi o óculos. Indo eles um caminho, fora alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que... Continua. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde? Aleluia. E a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar o meu. Mas Jesus insistiu: deixa que os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vem a pregar o reino de Deus. Quem está traçando essas palavras? Versículo 61. Continuei. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro fazer o quê? Despedir da minha família, da minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado é apto para o reino de Deus. Onde estão essas pregações no século 20? Mas quem que está pregando aqui? Quem está pregando? Quem estava falando, Alex? Jesus. Não é uma... não, mas a graça... é a graça. É Jesus que está falando. Que eu e você temos um preço a pagar. Que eu e você temos algo para fazer. Eu e você temos algo, seja qual for a situação. Buscai primeiro o reino, e todas as outras coisas vos serão. Buscai primeiro o reino de Deus. Isso é para toda a igreja, isso é para todos nós. E aí de repente o que eles falam? Não, pastor, isso é para o pessoal que vive de tempo integral. Não, isso não é para o pessoal de tempo integral. Isso é para todos nós. Buscai primeiro o reino, e todas as outras coisas vos serão. Isso é para todos nós. Então tem momentos que nós vamos ter que deixar tantas coisas de lado. Tem momentos que a pessoa, para conseguir o diploma, ela tem que deixar de assistir uma série para estudar. Não é verdade? E Deus nos dá o natural para que nós possamos entender. Vamos lá, vocês estão esquecendo, faz tempo que eu não falo, né? Deus nos dá o natural para nós entendermos o sobrenatural de Deus. Deus nos dá o natural para que eu e você possamos entender o sobrenatural de Deus. Da mesma forma que para você ter o seu diploma, você precisa pagar um preço. Você precisa pagar um preço para realizar o projeto que Deus tem na sua vida. Tem momentos que você vai ter que dizer para os seus amigos: não, eu não posso ir nesse lugar. Tem momentos que você vai dizer: não, eu não faço esse tipo de coisas. Tem momentos que você vai dizer para os seus amigos: não, eu prefiro evitar isso, para não dar um mau testemunho para o reino de Deus. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não aceito isso. Não, eu vou pagar o preço. Eu vou carregar a minha cruz, André. E vou fazer, e vou cuidar do projeto que Deus tem para realizar através da minha vida. E que Deus levante neste lugar homens e mulheres que frutifiquem. Homens e mulheres que recebam a palavra de Deus e entendam a palavra de Deus e frutifiquem. Que sejam verdadeiramente cristãos. Não é simplesmente frequentar uma igreja, entenda o que eu estou te dizendo. Não é frequentar uma igreja, não é ser membro de uma religião. Porque o que acontece no século 20 é religião. O que é religião, pastor? Você não me pergunta, eu mesmo me pergunto, eu mesmo respondo. O que é religião, pastor? Religião é um conjunto de coisas que você faz, Jefferson, para te dar uma falsa sensação de salvação. Falei profundo, falei, tia Nilde? Pastor, pode anotar que isso...
Hoje eu estou que estou. Presta atenção. Vou falar de novo. O que é religião, Jorge? É um conjunto de coisas que você faz. Exemplo, você vem para o culto, você dá o dízimo, fala glória a Deus, né? Fala glória a Deus. Quem crê diz glória, Danilo. Glória, né, Danilo? Danilo, você com essa camisa rosa, igualzinho da tua... Danilo. Ô, Felipe, ora aí, Felipe, ajuda aí. Assim não tem procedência, assim não. Camisa rosa, Danilo. Ora aí. Tá passando aí, ora lá pelo orelha, ora aí. Deixa eu falar. Mas vamos lá, presta atenção. Você cria um conjunto de regras, um conjunto de coisas que você faz, para você achar que você está salvo. E a salvação não vem pelo que por isso. A salvação vem por confessar Jesus como Senhor e seu Salvador. E você começar a viver uma vida transformada, redimida e uma nova vida em Cristo Jesus. Tomando um preço, pagando e carregando a sua cruz. O que é carregar a sua cruz, meu irmão? Eu já te expliquei. É deixando e buscando em primeiro lugar o reino de Deus. É colocando Jesus em primeiro lugar. É se você tiver uma decisão para tomar, você vai pensar primeiro, o que Jesus faria? O que Jesus faria no meu lugar? Qual é o melhor para Jesus? E aí você vai tomar aquela decisão. Aí você, em vez de falar palavras torpes, palavrão, falar português rasgado, em vez de falar palavrão, eu falo as palavras do Espírito, porque me diz da palavra que do meu interior fluirão rios de água viva. A palavra diz que da mesma boca não pode sair água amarga e água doce. A Bíblia diz que da mesma fonte não se jorra água doce e água amarga. Então não tem como você vir aqui na igreja e ficar só glória a Deus e chegar lá em casa e falar palavrão. Não, é mudar toda a sua forma de ser, toda a sua forma de agir, toda a sua forma de pensar. É Cristo em nós, a esperança da glória. E isso, presta atenção, não é só para quem vive de tempo integral. Isso é para toda a igreja. Isso é para todos nós. Todos nós precisamos carregar a nossa cruz e seguirmos a Jesus. E eu oro, e eu peço a Deus, para que Deus restaure uma igreja verdadeira nos últimos dias. Eu oro e peço a Deus, que Deus levante homens e mulheres, não só nessa igreja, mas em outras igrejas, em outros lugares também, para levantar e para honrar o nome de Jesus nos últimos dias. Porque os dias são maus, e cada vez a coisa está ficando pior, cada vez a coisa está ficando mais difícil. Ah, pastor, mas ei, para de sonhar. E a coisa só vai ficando pior, o homem só vai fazendo mais besteira. Até o dia que o Senhor do Senhor virá nos buscar e iremos morar com Ele nos céus. Aí sim a coisa vai ficar melhor, Alex. Mas até lá, nós não temos esperança nesse mundo, porque a nossa esperança está em Deus. Mas para que eu e você possamos olhar nos olhos de Jesus e encararmos Ele da forma correta, eu e você precisamos estar vivendo uma vida de santidade, uma vida correta, tomando a nossa cruz. O que é tomar a nossa cruz? É dizer não para nós mesmos, dizer não para a nossa vontade, dizer não para o que nós queremos e dizermos sim para os planos e os projetos de Deus para nós, que são melhores. É que quando a tua carne disser, não, faz algo de errado, você diz, não, eu tenho um plano de Deus maior sobre a minha vida, que vale a pena pagar um preço. Porque quando as propostas do mundo vierem, e todo dia, como diz aquela música, as propostas vêm, mas eu escolho Deus, eu escolho o caminho que eu preciso seguir. Eu vou pagar o preço. Eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Eu vou buscar o nome de Jesus, eu vou me santificar, eu vou elevar Deus a sério. Eu vou ser um instrumento nas mãos de Deus, eu vou fazer a diferença para a minha geração, eu vou realizar os sonhos e os projetos de Deus para mim. Eu vou cumprir tudo aquilo que Deus sonhou para mim. Porque eu sei que os planos de Deus são melhores do que os meus.
Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Diga para o irmão que está do seu lado: você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor ative e anime os projetos e reavive os teus projetos no coração de cada um dos meus irmãos nessa noite. Deus, aqueles que têm andado esquecidos, focando em outras coisas e não focando no teu projeto. Aqueles que têm colocado a sua própria vontade à frente da vontade de Deus. Aquele que tem colocado as vontades da carne à frente da vontade de Deus nas suas vidas. Deus, nós nos arrependemos nessa noite. Nós te pedimos para que o teu sangue venha nos lavar, Senhor Jesus, e nos transformar. E a tua palavra nos ensina, Pai, que nós devemos pedir ajuda ao teu Espírito Santo quando nós não conseguimos. E quantas vezes, como diz a tua palavra, aquela parábola do semeador, quantas vezes nós saímos daqui dizendo que nunca mais vamos fazer, aí a gente na segunda-feira até consegue, mas na terça e na quarta nós voltamos a fazer. Oh Pai, quantas vezes nós fazemos isso? Mas eu quero te pedir ajuda, Espírito Santo, para que cada coração aqui nessa noite seja um coração frutífero. Seja um coração que receba a tua palavra. Nós repreendemos toda seta do inimigo, toda ave de rapina que possa tentar roubar a semente, todos os espinhos, todas as preocupações, todas as tentações, nós repreendemos nessa noite e declaramos terrenos frutíferos para receber a tua palavra, para receber aquilo que tu tens para cada um deles, e que eles frutifiquem. E que eles frutifiquem, e que eles frutifiquem, que eles frutifiquem, em nome de Jesus. Assim eu abençoo a vida da tua igreja nessa noite, como há terrenos frutíferos, como projetos de Deus realizados. O teu projeto para a vida dos meus irmãos não será desperdiçado, o teu tempo não será desperdiçado, a oportunidade não será perdida. Deus, o meu irmão vai realizar. O meu irmão vai realizar, o meu irmão vai realizar o projeto de Deus sobre a vida dele. Assim eu abençoo a tua igreja nessa noite. Comece a profetizar sobre a tua própria vida nessa noite. Isso é uma coisa entre você e Deus. Comece a profetizar sobre a tua própria vida. Você sabe quais são as aves de rapina, você sabe quais são os espinhos, você sabe qual tem sido as preocupações, você sabe qual tem sido as setas que Satanás tem usado para te derrubar. Peça para que Deus tire nessa noite, peça para que Deus tire esses espinhos nessa noite, essas provações, essas tentações. Tira, Pai. Tira nessa noite, Pai, eu te peço, pensamentos impuros deste lugar. Tira, Pai, o vício, tira a prostituição, tira, Deus, a mentira, tira, Deus, a lascívia, tira, Deus, do meio da tua igreja. Tira, Pai, eu profetizo nessa noite. Tira, Pai. Traição, Pai, a traição, a infidelidade, a prostituição, a infidelidade no casamento. Vá tirando, Pai, vai tirando. Vai tirando, Senhor. Vai derramando, Deus, do Teu Espírito Santo. Mais de Deus sobre a vida do meu irmão. Profetiza sobre a tua vida. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Profetiza sobre a tua vida, é sobre você e Deus. Profetiza. Mais de Deus e menos da tua carne, menos da tua vontade, menos dos teus desejos, mais dos projetos de Deus sobre a sua vida. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Eu profetizo sobre a tua igreja, Pai. Terreno frutífero, terreno frutíferos, Pai.
coragem para dizer não aos amigos, coragem para dizer não à bebida, coragem para dizer não ao vício, coragem para dizer não ao suborno, coragem para dizer não às tentações, às lutas, às dificuldades. Tentação para dizer não. Eu declaro sobre os teus filhos, Pai, a força do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, Espírito Santo, a vivermos o projeto que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Pai, assim nessa noite eu quero abençoar a tua igreja, Pai. Deus, eu te peço nessa noite, tira de nós toda religião, tira de nós, ó Pai, toda sensação de falsa salvação, mas que nós possamos viver uma vida íntegra aos teus pés, que possamos viver uma vida, Pai, de integridade aos teus pés, que possamos viver uma vida de integridade aos teus pés. Cristianismo verdadeiro é o que eu te peço. Assim eu abençoo os teus filhos nessa noite com o cristianismo verdadeiro, com a santidade do Senhor, realizando o projeto e o propósito que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus. Assim eu abençoo a tua casa nessa noite, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo vai dar-nos graça, Pai, o amor incondicional do Pai e a comunhão diária com teu Espírito Santo esteja sobre todos eles nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, entenda, há um preço a ser pago. E quanto maior o preço que você estiver disposto a pagar, maior será o projeto de Deus sobre a sua vida. Quanto maior o preço que você estiver disposto a pagar, maior será o projeto e o plano e o que Deus vai realizar através da sua vida, em nome de Jesus. Que você tenha coragem de dizer não a amigos, a situações. Que você tenha coragem de carregar a sua cruz. O que é carregar a sua cruz? É dizer não para a sua vontade, e sim para os projetos e pelas vontades e os projetos de Deus sobre a sua vida. Assim, eu te abençoo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Saia daqui dizendo para 2, 3 irmãos: Deus tem um projeto sobre a sua vida. Deus tem um projeto sobre a sua vida. Diga isso para 2, 3 irmãos antes de ir embora. Deus te abençoe, uma semana abençoada, em nome de Jesus.